Bandeirantes acontece. E olha, a lambança também se espalha aí pela disputa eleitoral, né? E o Ciro Gomes conversou esta semana no Manhã Bandeirantes com o Datena, foi esta semana, e disse que foi procurado pelo pessoal do União Brasil, o Bivar, presidente do partido, que liderava um dos braços, né, do União Brasil, PSL, e ficou com a presidência, inicialmente, do União Brasil. Basicamente, um partido que tem, inicialmente, ele e o ACM Neto como os principais dirigentes, o ACM Neto representando o DEM. E, segundo ele, o Ciro Gomes, ele foi procurado para conversar a respeito de eleição e de um acordo. Ninguém ia chamar o Ciro só para perguntar o que ele está achando das pesquisas e tal. Eles querem discutir um acordo. E o Ciro Gomes disse ao Datena, e repetiu isso depois, que topa conversar, mas que não admite que a conversa tome o rumo das alianças, aqui, aqueles adjetivos que o Ciro gosta muito, as alianças espúrias, né? Imorais, como ele chamou, por exemplo, a aliança Lula, Alckmin e Boulos, que ele acha que é um acordo indecente e tal, o Ciro Gomes. Então ele disse que não quer saber de sentar à mesa com o pessoal do União Brasil para discutir como seria se um deles chegasse à presidência. Distribuição de cargos, ministérios, que isso não faz parte da conversa. O que ele quer discutir, qual os pontos de convergência a respeito das soluções para o Brasil. Em que eles concordam? Primeiro é preciso identificar, diagnosticar os problemas. Quais os principais problemas e, prioritariamente, quais devem ser atacados? Quais as prioridades do futuro governo? Os assuntos que devem ser tratados no primeiro dia? E como tratá-los? Que soluções devem ser apresentadas? Segundo o Ciro, a conversa é essa. Porém, ele diz que há uma condição. Ele não admite que nessas conversas haja a mínima participação do Sérgio Moro. E, de novo, ele voltou a dizer que o Sérgio Moro é um inimigo da República. E seria interessante saber do Ciro como é que ele faz essa diferença, como é que ele estabelece essa diferença entre inimigo e empecilho ao progresso da República. O que ele pensa do ACM Neto, o que ele pensa do Bivar, o que ele pensa das ideias do União Brasil. E o interessante é que o DEM, por exemplo, marca de fantasia, né? Marca de fantasia, era o Partido Liberal, Partido da Frente Liberal. Como o atual Partido Liberal, a marca de fantasia. Não tem nada de liberal, nada, zero. Liberal em termos econômicos. Não tem nada, né? Pelo contrário. São partidos que gostam de um Estado grande porque vivem do Estado. Os caras vivem do Estado. Vivem do dinheiro do povo. Então, o tema de liberal é marca de fantasia. Aqui há várias, né? São várias as marcas de fantasia. Mas, em respeito à marca de fantasia, o pessoal do DEM, que agora está no União Brasil, deveria explicar qual a convergência que eles enxergam com as ideias do PDT de Ciro Gomes. Então, o Benevides, por exemplo, que fala pelo programa econômico de Ciro, ele diz o seguinte: você tem de começar a combater a inflação mudando radicalmente a política de preços da Petrobras. É claro que isso não é mágica. É bobagem imaginar que a inflação só tem como fonte a política de preço da Petrobras. Imaginem
quanto subiu nos últimos 3 dias o preço do gás no mercado internacional, sem qualquer participação da Petrobras na história. Exatamente por conta da crise entre a Rússia e agora países da Europa Oriental e Central. Segundo, a escassez de alguns produtos no mercado global. E se há escassez e há demanda maior que a oferta, os preços sobem. Então não é a causa única, mas é uma posição do PDT. Tem de mudar essa política de preço da Petrobras. E tem mesmo, hein? E tem mesmo. Mas qual é a posição do DEM a respeito disso? O livro do Ciro Gomes traz ali um programa nacional de desenvolvimento. Ali, isso tem a ver muito com a história do próprio PDT, quando houve a briga, né, para quem ficaria para definir quem ficaria com a sigla PTB, que era então imediatamente associada a Getúlio. A briga entre a Ivete Vargas e o Brizola, a Ivete ganhou, o Brizola então fundou o PDT. Mas ambos, hoje o PTB é outra história, hoje PTB é marca de fantasia. O Partido Trabalhista Brasileiro hoje vota a favor da precarização da legislação trabalhista. Não pode mais associar-se historicamente à consolidação das leis do trabalho e pôs ao getulismo, né? Na área trabalhista do getulismo. Ninguém está falando da ditadura, né? Do governo repressor que foi Getúlio Vargas nos 15 anos que dirigiu o país como ditador. Depois não, voltou eleito e tal. Mas a história é, o PDT, ele tem ali, ele bebe em Celso Furtado, né? A ideia do nacional desenvolvimentismo. E é uma posição. É uma posição, é uma ideia, é um conceito, é uma proposta. Brasileiros, o caminho, na nossa opinião, é esse aqui. Mas o que o DEM pensa disso? A parte DEM do União Brasil. O que o Bivar e a parte PSL, que é outra marca de fantasia, o que eles pensam disso? Eles concordam com as ideias que estão lá? Ou simplesmente eles olham para as pesquisas, o Ciro é o único que está ali beirando 10. Vamos conversar com ele. E é isso. Tanto que agora surge a conversa de que o União Brasil pode fazer uma espécie de um cardápio para discutir com os outros partidos, com 2 opções: Luciano Bivar e Sérgio Moro. Seriam os potenciais candidatos à presidência. Um ou outro. Então vamos negociar. Escuta, se for o Bivar, vocês topam um acordo aqui? De repente o Bivar vira vice na chapa aí de um de vocês? E se for o Moro? Mas eles vão negociar com quem? Com o PSDB, que tem um candidato que sofre tiros do próprio partido, candidato que tem que lutar internamente para manter a candidatura, que é o Dória, e que tem contra si Aécio Neves, Gereissati, que tem contra si o Eduardo Leite, que sempre, agora está dizendo que é Dória, mas que não perde nunca a chance de insinuar-se candidato. Olha, eu posso ser, se a coisa não andar aí, estou na área. E o que pensa o Dória? O Dória até pode enxergar, se for o Moro, uma composição. Presidente, vice. Mas aí o que define? Pesquisa? Então, o Moro saiu das pesquisas. Teria de voltar. E o que aconteceria com os votos que o Bolsonaro ganhou nas pesquisas com a saída do Moro? Estão aí. 3 pesquisas demonstram isso. Sem Moro, a maioria das intenções de voto, a maioria migrou para Bolsonaro. E se o Moro volta? Qual o reflexo?
E o Dória não sai dos três, com Moro, sem Moro. Ele não ganha os votos nem que seriam pro Moro. E a Simone Tebet? Porque também o MDB está ali na pauta de negociações do União Brasil. Simone Tebet. 1%, 2%. Nos píncaros, 3%. E aí? Tendo contra si Renan Calheiros, MDB, né? Omar Aziz, Eunício Oliveira, que foi senador até 2019, foi ministro das comunicações do Lula. Outro dia organizou um jantar para fazer uma aliança formal MDB-Lula. Renan foi. Omar Aziz foi. E não chegaram fantasiados, disfarçados, não. Desceram do carro, deram entrevista. Estamos aqui para apoiar o Lula. Eles não vão mudar, eles não vão. Ah, tá bom, então vamos apoiar a Simone, que é a nossa candidata. Não vão. O Baleia Rossi tem o cargo e tenta manter, talvez até pensando num posicionamento melhor na hora de barganhar, negociar. Mas ele sabe que não vai convencer esses caras. E aí, esses caras vão negociar com o Ciro? Eunício Oliveira apoiar o Ciro? É mais fácil o Ciro dizer amanhã, não, eu mudei de ideia, o Moro é meu amigo. O que não vai acontecer. Ele e Eunício não podem sentar-se à mesma mesa. Não podem ficar na mesma sala, não podem ficar na mesma casa. Aliás, nas críticas que faz ao Lula, o Ciro sempre cita, ou quase sempre, a aliança política entre Lula e Eunício. O Eunício não é um oponente político, ele é um inimigo de Ciro Gomes. É pessoal. Então, alguma chance do MDB fechar com o Ciro? Ou de apoiar a Simone Tebet, que disse que não aceita ser candidata a vice. E hoje ela estava lá reunida com vereadores, estão fazendo a marcha dos vereadores. Em outro encontro, Dória conversando com representantes dos municípios. Normal. Eles têm de fazer isso. Eles querem ser candidatos. Ela quer ser, ele quer ser. Mas a coisa não anda, o tempo vai passando. E aí esses caciques, como o Bivar, como a ACM, eles falam, pô, o único que tá liberando 10 é o Ciro. Vamos falar com o cara. Mas ao mesmo tempo, o União Brasil fala, pode ser um cardápio aqui, ou Bivar ou Moro. Ou seja, se pode ser Moro, não pode ser apoio a Ciro. É uma bagunça, uma falta de sabedoria política que o Brasil já teve. O Brasil sempre conviveu com políticos ruins, corruptos, com autoritários, desde o início da República. Gente fechando o parlamento, gente ameaçando o Supremo. Já tivemos momentos de exceção, as crises viraram a normalidade e os momentos de paz viraram exceção. É a história da República. É a história da República. O primeiro presidente do Brasil, Deodoro, renunciou. O segundo saiu com a alcunha de marechal de ferro e virou, aliás, foi a primeira vez, o Floriano, que como tem hoje getulista, lulista, bolsonarista, o florianismo foi a primeira personificação na República, né? O culto, a personalidade, começa já no segundo presidente, que era vice do Deodoro. Crises inúmeras. As crises viraram a normalidade. Mesmo antes da Revolução de 30, ou golpe de 30, dependendo do ponto de vista. Mas, ao mesmo tempo, havia muita gente que sabia fazer política.
e fazia de maneira civilizada, inteligente, esperta, no sentido de intuição. Alguns, inclusive, viraram sinônimos, personificações da civilidade, com intuição, com noção de tempo e lugar. E figuras de posições político-ideológicas distintas. De Carlos Lacerda, um monstro da oratória, inteligentíssimo. Basta ler seus textos como jornalista na Tribuna, que ele fundou. O seu inimigo, Samuel Weiner, que não era político, mas era um defensor de Getúlio. Tancredo Neves, de maneira quase imperceptível, falando baixo, ele resolveu inúmeras crises. Desde o Getúlio voltando eleito, a viabilização do governo JK, a viabilização da volta de João Goulart ao Brasil depois da renúncia do Jânio. E falando em Jânio, em João Goulart, depois da renúncia do Jânio, há aquele parlamentarismo inventado com participação do Tancredo, para que o Jango pudesse assumir a presidência. E aí chamam o referendo e o povo diz é presidencialismo. 30 anos depois, de novo, povo, diga, parlamentarismo ou presidencialismo? Presidencialismo. E agora, figurões da República, inclusive Gilmar Mendes, querem impor o tal semipresidencialismo. Não, porque na França, meu amigo, na França, se der certo a ideia do Mélenchon e ele conseguir, com a união que fez com o Partido Comunista, Partido Verde, agora está negociando com o Partido Socialista, talvez ele consiga uma maioria na eleição parlamentar e seja eleito pelo parlamento primeiro-ministro. Não vai ser um cordeirinho do Macron. E aí? É possível, mas é da França. Isso é uma decorrência da história da França desde a Quinta República de De Gaulle. Portugal, aquela junção de partidos de esquerda, centro-esquerda, no final das contas explodiu. Sem aprovação do orçamento, foram obrigados a convocar outra eleição, que acabou sendo, surpreendentemente, boa para o governo. Mas a ideia é parlamentarista. O parlamento, e há um primeiro-ministro. O presidente tem uma função de chefe de Estado, não é só protocolar, é uma espécie de reserva moral, mas isso existe até na monarquia. Quando o rei Juan Carlos pegou a espada para enfrentar aqueles militares que invadiram o parlamento, ele mostrou que era um chefe de Estado, que era uma reserva para além dos votos. Em Israel, o presidente não governa, mas ele é o que organiza, o que convoca para que partidos tentem formar a maioria, convoca a eleição, dá uma nova chance. Isso é parlamentarismo. Semipresidencialismo, o que eles querem é um sujeito com 70 milhões de votos, não mandando porcaria alguma, e um primeiro-ministro escolhido pelo parlamento. E um detalhe, Gilmar Mendes chegou a defender, espero que ele mude de ideia, mas chegou a defender que essa mudança pode ocorrer sem referendo, sem que o povo diga concordemos ou discordemos, sem que o povo diga concordo, discordo. Ora, 2 vezes o povo foi chamado para dizer presidencialismo ou parlamentarismo. Disse presidencialismo as 2 vezes. E agora querem empurrar sem referendo um tal semipresidencialismo, um jabutizaço. Não, porque aí você remove mais facilmente um primeiro-ministro. Então chamem de parlamentarismo. Independentemente do nível de autoridade que terá o presidente, que varia. Em Israel é uma coisa, na Alemanha é outra, na Itália é outra. E mesmo em monarquias. A diferença do papel de um rei numa monarquia constitucional para outro país que tem monarquia constitucional. Isso você define, mas o regime, a maneira como funcionaria a administração e as responsabilidades seria parlamentarista. Mas não, temos de inventar algo
que só aqui dá. Né? Algo que encantaria o Pero Vaz de Caminha. Plantando dá. Então, você tem o Roberto Freire falando em atrair ao bloco o Ciro Gomes. Roberto Freire do Cidadania, que é o irmão pequeno dessa aliança aí, um tanto quanto informal, com MDB e pegou todas aquelas cretinices da reforma trabalhista, tudo aquilo que conseguiram embutir na reforma da Previdência. Enfim, é uma salada. E aí, os caras olham para as pesquisas. Quantos meses de pesquisas? 16 meses de pesquisas. E o cenário não muda. A variação é a diferença Bolsonaro para o Lula, Lula para o Bolsonaro. E houve uma vez, quando lançou a candidatura, que o Moro apareceu com 13%. E depois despencou para um dígito, 6, 7, e lá ficou. E depois meteu os pés pelas mãos. Foi dar um chapéu no Podemos, tomou um chapéu do União Brasil. Mas agora reaparece a possibilidade de ele estar no cardápio. Porque é isso, é um cardápio. Mas e ideias? O que une Ciro Gomes com Roberto Freire? Ciro Gomes com Bivar, que foi o presidente do partido que convidou Bolsonaro para ser candidato à presidência em 2018. O que une Bivar e Ciro Gomes? E aí o Ciro vem com um critério esquisito. Converso com todos, menos com o Moro. Mas ele deveria definir como é que é essa escala. O que fez Moro que o diferencia desses outros com os quais ele aceita conversar. E os caras lá com 1, 2, 3% patinando e fazendo de conta que a coisa é séria. Ou seja, se não houver um fato decisivo contra a candidatura do Bolsonaro ou do Lula, ou se um deles não cometer um escorregão memorável, daqueles que entram para os livros de história, e inviabilize a própria candidatura, vai ser a disputa entre os dois. Os debates podem provocar terremotos, podem, mas o nível de lambança interna da tal terceira via auto-intitulada, né? E do Ciro Gomes, que meio desesperado com as pesquisas começa a atirar para todo lado, é um nível ao mesmo tempo revelador e frustrante. Ronald. Este o Bandeirantes Acontece e a sua participação sempre importante. Mais importante ainda é você ter a possibilidade de ouvir todos os conteúdos novamente, como o editorial de hoje, lá no site da Rádio Bandeirantes, radiobandeirantes.com.br. Aliás, é no próprio site da Rádio Bandeirantes que você também pode adquirir o seu ingresso de graça para o dia 6, o dia do aniversário de 85 anos da Rádio Bandeirantes. Entra lá, de cara já tem um banner falando dos 85 anos, do evento que vai acontecer no Teatro Itália, no centro de São Paulo, e você vai poder acompanhar o Jornal Gente, o Manhã Bandeirantes, o Nossa Área com Elia Júnior e também o Bora Brasil com a Ana Paula e com o Joel da Atena. Tá legal? Vai ser legal demais. Você garante seu ingresso, é só entrar lá, site da Rádio Bandeirantes, radiobandeirantes.com.br, clica ali de cara que vai aparecer um banner falando exatamente sobre isso. Na página seguinte tem os programas para que você escolha qual deles você gostaria de ver, e na página seguinte você já vai fazer a sua opção pelos ingressos já dentro da página do Teatro Itália. Tá legal? Faça isso, esteja lá conosco. Rede Bandeirantes de Rádio.